Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Livros históricos é a segunda coleção da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós tivemos o Pentateuco, o significado de cada um dos livros, e hoje os livros históricos. Eles contam a história do povo de Israel, uma história feita de bênçãos e de castigos, mostrando sempre a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus. Essa história tem como cenário a Palestina e os períodos de exílio nas terras pagãs. O primeiro livro é Josué. Com a morte de Moisés, Josué conduz o povo de Israel até Canaã. O livro narra a conquista da terra prometida. Os juízes. Depois da morte de Josué até a constituição do reino, as tribos de Israel eram invadidas por povos inimigos. Então, certos líderes defendiam o povo. Tais chefes eram chamados de juízes. Não se sabe exatamente quem escreveu este livro, mas, com certeza, a base do povo. Importante lembrar que os juízes, eles formavam como que exércitos temporários, porque não existia o exército formado como dinastia. Então, à medida em que o povo de Israel sofreria algum ataque, então já havia ali aqueles homens preparados que se organizavam, defendiam-se e depois cada um voltava à sua atividade normal. O livro de Ruth conta a história de Ruth, que se casa com Boaz. Ruth é modelo de piedade e de fidelidade. Ela se torna bisavó do rei Davi. Ruth era estrangeira, moabita, por isso era sinal de que a salvação de Deus se estende a todos os povos e não só ao povo de Israel. Primeiro e segundo Samuel. Primeiro Samuel foi o último livro juiz, aliás, primeiro Samuel foi o último juiz de Israel. Foi também um grande profeta, consagrado a Deus desde a infância. Foi educado pelo sacerdote Eli, pelo ano 1200 de Cristo. Samuel unifica as tribos de Israel para defender e enfrentar os filisteus, que era o grupo mais pertinente ali contra adversário de Israel. Como chefe político e religioso, unge Saul como rei de Israel, ou seja, Samuel é aquele que unge Saul. O segundo livro de Samuel foi dividido em dois. Esse segundo livro narra o reinado de Davi. Depois, nós temos Primeiro Reis, conta a história dos israelitas depois da morte de Davi, 970 depois de Cristo, até a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Israel por Nabucodonosor, 587, configurando assim o exílio da Babilônia. Segundo Reis, este livro narra a história dos reis de Israel e Judá, mostrando os desígnios de Deus, mas também as maldades e os interesses humanos, principalmente. Primeira Crônicas, também chamada de Paralépômenos, formavam uma só obra com os livros de Neemias e de Esdras, porque vai justamente narrar a volta do povo de Israel minuciosamente. Mostram, segundo Crônicas, o culto e a fidelidade do povo de Israel à aliança. Esdras é a constituição do livro das Crônicas, ou seja, supõe-se que o autor seja o mesmo. Conta a restauração religiosa de Israel em 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, autorizou a volta dos judeus para Jerusalém. Então, o livro de Esdras, Neemias, Primeira e Segunda Crônicas são livros que vão contar o retorno do povo quando vem do exílio da Babilônia, 539, para a Terra Prometida. Neemias forma um só livro com Esdras, assim os judeus regressaram a Jerusalém, começaram a restauração do templo e do muro de Jerusalém. Tobias
é exemplo de um israelita justo, é um livro que mostra a fé e a piedade deste jovem. Judite mostra que a fé e a confiança em Deus são mais fortes do que um exército armado. Judite é a jovem israelita, fiel à lei, ela defende seu povo, acreditando na bondade de Deus. Esté forma uma unidade com o livro de Judite, ambos têm a mesma finalidade. A rainha Esté era esposa de Assuero, rei da Pérsia, e ela intercede e salva seu povo. Os judeus estabelecidos na Pérsia, onde eram duramente hostilizados. Guardemos por hoje esse recadinho. Próximo encontro a gente dá continuidade. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.